Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora o programa Bem Assim. É uma honra, é um prazer enorme, tá? Ter a sua companhia aí do outro lado da telinha, aqui juntinho com a gente. E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre tremor nos olhos, também como preparar as crianças para a volta às aulas, né? A volta às aulas já está acontecendo para muitas pessoas e a gente vai dar essas dicas para as mamães e para os papais. E hoje, quarta-feira, também tem ele, viu? Rodrigo Domingues e o seu quadro Você Mais Bonita, com muitas dicas de como cuidar do seu cabelo. Então não sai daí, porque tem muita coisa boa hoje e eu tô contando com você, viu? Nós estamos começando agora o Bem Assim. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar ou quem sabe ainda pela nossa fanpage lá no Facebook, que também transmite toda a nossa programação ao vivo. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aí do outro lado da telinha, juntinho aqui com a gente. Inclusive, também vai ser muito bom ter você com a gente nas nossas redes sociais, caso você ainda não nos acompanhe por lá, tá? Nós estamos no Instagram com o perfil @tvmarcanal25 e lá no Facebook também com a nossa fanpage, que é TV Mar. Basta você buscar que você vai conseguir encontrar um conteúdo exclusivo que a gente prepara com muito carinho das programações, dos bastidores aqui, dos programas da TV Mar. Então a gente também está te esperando por lá, tá certo? Olha só, tremor nos olhos, você já teve? Eu acho que sim, né? Eu acho que todo mundo já teve ou vai ter em algum momento da vida. E aí, para dar muitas dicas para a gente sobre esse tremor nos olhos, se isso é normal, o que é que causa, eu estou aqui com o oftalmologista Rafael Costa, que vai conversar com a gente sobre o assunto. Muito bom dia, doutor Rafael. Bom dia, Mara. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Obrigado. Assim. Vamos começar perguntando o que é que causa esse tremor nos olhos. Então, esses tremores palpebrais, Mara, eles são bastante frequentes. Os pacientes questionam bastante a gente durante as consultas. E são contrações da musculatura das pálpebras, contrações involuntárias, na maioria das vezes movimentos de pequena amplitude, pequeno, e a duração é limitada. O paciente geralmente não fica horas com o sintoma, dura de segundos a minutos, mas pode ser bastante repetitivo, tá? A gente tem diversas causas para esses tremores. O mais comum é que não haja nenhuma doença, nem neurológica, nem oftalmológica, causando problema. Geralmente é um desequilíbrio do organismo que se manifesta com esses tremores palpebrais. O mais comum, estresse e ansiedade, que a gente tem muito no dia a dia. Muito, né? Nossa rotina colabora muito para isso, né, doutor Rafael? O abuso de algumas substâncias, como a cafeína, principalmente, o cigarro e o álcool. Algumas deficiências vitamínicas, algumas irritações, alergias da superfície do olho e, raramente, doenças neurológicas. Mas o principal fator que a gente vê na prática é a falta de sono regular, a cafeína e a ansiedade e o estresse. Então, são esses os principais, né? Os principais. Doutor, e pode acontecer de afetar ambas as pálpebras nos dois olhos ao mesmo tempo? Isso também pode vir a acontecer? Pode acontecer. Essa condição mais benigna, mais comum, geralmente é unilateral, um olho só, uma duração bem limitada, o paciente refere, está contraindo, se você olhar você nem vê, porque são movimentos muito pequenos e que desaparecem, mas pode sim acontecer nos dois olhos, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. Quanto tempo é normal? Se persistir, pode acontecer de persistir, eu procuro um médico, como é que vai ser? O normal, né, se a gente pode falar em normalidade, é duração pequena, segundos a minutos. Uma contração mantida durante horas, com uma frequência muito grande, uma contração que está levando a uma incapacidade, a uma dificuldade de abrir os olhos, que está afetando a vida diária, isso não é normal. Isso tem que ser avaliado, o médico oftalmologista é capacitado para avaliar se a musculatura da pálpebra está normal e se essa contração, essas contrações, esses tremores palpebrais precisam de algum tratamento específico. E, doutor, tem como evitar? Tem como não ter esses tremores? Eu sei que a nossa rotina, às vezes, nem sempre colabora, né? Nem sempre ajuda, mas é possível? Naqueles pacientes no qual a gente identifica algum fator agravante, quando a gente retira ou diminui esse fator,
esses tremores tendem a diminuir. Então, a ansiedade e o estresse é importante. Será que no meu ambiente, no meu dia a dia, eu estou tendo uma sobrecarga? Será que eu estou ingerindo muita cafeína, que eu não estou dormindo bem, estou fumando muito, estou bebendo? Essas atividades, se você reduz, se você faz uma ponderação, você consegue diminuir a frequência e desaparecer. Mas esporadicamente, como você mesmo falou, o nosso dia a dia é corrido, não tem muito como não ter estresse, ansiedade. A gente vai ter essas pequenas contrações, esses tremorizinhos palpebrais. Tá. E eu queria agora que a gente falasse sobre cada um desses pontos que pode causar esses tremores, que o senhor desse dicas e cuidados para o pessoal poder ter em casa. Vamos lá, vamos começar? Eu acho interessante assim, nesse tremor palpebral que eu te falei que é o mais comum, né, que é o relacionado ao abuso de substâncias, ao álcool, à cafeína, ao cigarro, observar se tem relação. Tendo relação, diminuir, cortar. Tem muita gente que relaciona um evento estressante, uma ansiedade, com os tremores mais frequentes, então tem que procurar ajuda, tem que ter momentos de lazer, procurar um psicólogo, um psiquiatra, se for o caso, para conversar e tentar diminuir. Raramente, deficiências vitamínicas, deficiência de magnésio, que o seu médico vai identificar, se for o caso, pode causar, e aí a gente faz a reposição, né? Raramente doenças neurológicas, elas podem causar contrações palpebrais, mas dessa vez são contrações mantidas por mais tempo, são bilaterais, são contrações mais incapacitantes. Tem uma condição neurológica chamada blefaroespasmo essencial. O paciente contrai muito as pálpebras. E é uma coisa que parece aqueles tiques, aqueles maneirismos. Isso incapacita ele. Nesse caso específico do blefaroespasmo, o tratamento é feito com a toxina botulínica, com ótimos resultados. Mas isso é um tremor palpebral extremo, não é aquele tremor benigno, isolado que a gente está conversando, certo? E também algumas doenças oftalmológicas, um olho muito ressecado, alergias na superfície, uveites, podem dar alterações palpebrais, pequenas contrações e tremores, raramente, que o teu oftalmologista também vai saber identificar. E aí, por isso também é sempre bom, eu sempre gosto, sabe, doutor, de falar aqui para o pessoal que assiste a gente, de procurar um médico regularmente, né? Todas as áreas. E a oftalmologia, ela não pode ser diferente, né? Sempre está ali se prevenindo, dando uma olhada para ver se está tudo ok com a visão. A oftalmologia, ela não é só a prescrição de óculos, a prescrição de lentes de contato, isso a gente faz muito bem, mas ele também é o tratamento de doenças. Existem mais de 3.000 doenças oculares, e não só dentro do olho, como nas pálpebras, na musculatura periocular. Então, tudo tem que estar funcionando muito bem para que a gente tenha a saúde dos nossos olhos e uma boa visão, consequentemente. Isso mesmo. E, doutor, onde é que o pessoal pode encontrar o senhor? Se quiser ter mais dicas, saber mais, estou sentindo outros sintomas, doutor, como é que eles podem fazer? Eu faço atendimento diário de oftalmologia no Instituto da Visão, certo? O contato deve estar aparecendo aqui embaixo, das redes sociais, e estamos à disposição. Muito bem, muito obrigada, doutor Rafael, obrigado. Maravilhoso. Foi ótimo esclarecer esse assunto, que tem muita gente que acha que quando começa com esses tremores, já estão com problemas neurológicos. Na maioria das vezes não é. Então a gente já ficou aqui, o alerta já informou o pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Mara. Volte sempre aqui para a gente conversar mais, tá? Certo. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Nós vamos ter a manhã toda aqui, ó, juntinhos, e eu estou contando com você. Então não sai daí, porque eu estou voltando já já. Já que você vai morar ao lado de uma área verde, diga oi para seus futuros vizinhos. Residencial Comendador Gutenberg Breda. Exclusividade por dentro e muito verde por fora. Apenas 36 apartamentos com até 3 suítes, sendo uma master. Área de lazer completa em frente a uma área verde preservada. Na parte mais nobre da gruta, perto de tudo e de todos. Construção Telezil. Vendas Imóvel. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. A vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Já estamos de volta aqui com Bem Assim e agora chegou a hora deles, chegou a hora de ter muitas dicas de cuidados para o cabelo. Chegou a hora do quadro Você Mais Bonita. E hoje eu tô com ele, viu, aqui, ó, do meu ladinho, olá, meu amigo Rodrigo Domingues. Muito de bom. Volta. De volta, que bom, né? É sempre bom ter com você mais aqui. Você bonita. E aí, hoje a gente tinha pensado, né, o Rodrigo tinha pensado em dar muitas dicas pra essa mulherada aí. Hoje vai dica pro pessoal Galera que tá em casa. abusou do cabelo no carnaval. Vamos ter que dar uma atenção, o verão tá acabando, o tempo ainda em Maceió tá imparcial, Isso. mas os cuidados têm que continuar ao longo do ano. Sempre eles têm que prevalecer, Exatamente. né? Rodrigo, quais que são aquelas dicas essenciais que a mulherada ela deve ter na rotina dela, que ela jamais deve abdicar, jamais deve abrir mão? Olha, quando eu falo que os tratamentos tem que cuidar durante o ano todo, porque Maceió é uma cidade que tem praia, faz calor quase sempre. Isso. Então sempre tem que ter um produto de tratamento em casa, a base de nutrição, principalmente para aquelas mulheres que já têm alguma química no cabelo, seja ele algum clareamento, né, mechas, ou também alisamento. E quais são aqueles produtinhos essenciais que não podem faltar? Olha, para quem é loira, ter um shampoo matizador em casa e uma boa máscara de nutrição e reconstrução. Esse é um dos principais. Caso for querer pegar a piscina, ter um leave-in de proteção de couro, uma proteção térmica também é bem bacana, para proteger contra os raios do sol, né, que é os raios UVs, é bem bacana.
ou entrar na piscina, ter algum leave-in também, é bem interessante. Tá. Rodrigo, no carnaval muita gente viajou, eu também até me incluo nesse grupo. E aí eu senti que o meu cabelo ele foi bem prejudicadozinho pela água da cidade onde eu estava. É como se eu... Porque também assim, na cidade onde eu passei o carnaval, não tem água sempre. É muitas vezes água de poço artesiano. Eu senti que prejudicava muito o meu cabelo e aí eu tive que voltar e foquei muito na hidratação, né? Tipo, todo aquele cronograma que a gente já tinha combinado. O pessoal também deve fazer isso? Caso voltou com o cabelo assim mais detonadinho, sentiu a diferença? Com certeza, Mara. Geralmente as mulheres como você que reclamam que às vezes vai para alguma cidade, a água não é tão bacana, porque acontece? A água, por exemplo, principalmente a água de poços, ela é absorvida a metais pesados do solo. Às vezes o próprio cobre, ou às vezes também é água de caixa d'água, que tem muito cloro, então o cabelo dá uma ressecada. E também, o que pode acontecer para quem tem mechas, pode desbotar a cor. Então é legal ter realmente um matizador em casa, uma máscara de nutrição, fazer 2 vezes na semana, ou até mesmo quando, por exemplo, sair da piscina ou ir para esses lugares que a água não é tão bacana, após já usar uma máscara. E eu também queria outra coisa, que eu vi um pessoal nas redes sociais reclamando que o cabelo tinha ficado verde depois de carnaval. É possível recuperar essa cor? Quais são aqueles cuidados? É possível, sim. O cabelo fica verde devido ao cobre que tem na água e o cloro. O cloro é o agente oxidativo, então é uma combinação de pigmentos que já tem no cabelo, às vezes, do matizador, e o cabelo fica verde. O que dá para fazer é usar um shampoo de limpeza profunda, após um shampoo de nutrição e uma máscara. Provavelmente vai amenizar esse tom indesejado, às vezes esverdeado, que é o que tantas mulheres falam. E aquele pessoal, Rodrigo, que continua cuidando do cabelo em casa? Eu acho isso muito interessante. Fazer aqui o alisamento em casa, aquele pessoal que, tipo assim, que dificilmente vai ao salão, faz tudo em casa e aí sempre vai estragando, vai piorando o cabelo. Olha, o recomendado é sempre a pessoa estar procurando um profissional. Existem alguns produtos para ser manipulado em casa, só que o ideal é que elas vão em salão, porque às vezes elas usam em casa, às vezes acham que está atingindo o resultado tão esperado, só que agora eu falei, alguns produtos eles selam o cabelo a longo prazo e às vezes elas desejam fazer uma química futuramente e aí para uma abertura de couro às vezes começa a complicar um pouquinho ou necessita de outros cuidados. Botox capilar está muito na moda, o pessoal está falando muito. Mulherado que eu mais vejo na internet falando do Botox capilar. Funciona, não funciona? É preciso ter cuidado? Como é que acontece? Olha, precisa ter cuidado, porque hoje em dia o mercado ele criou vários nomes, né, vários serviços, salões de belezas, que estão ligados aos alisamentos. Então, o Botox, ao meu entendimento, o Botox é um tratamento capilar, que é para fazer para repor massa ao cabelo, vamos dizer assim, uma situação SOS do cabelo. É bacana para fazer para aquelas que precisam, mas fazer realmente se precisa, porque, querendo ou não, é uma química de alisamento. Certo. Eu, assim, achei várias duvidazinhas na internet que eu achei muito engraçado, que são dúvidas até comuns que o pessoal tem, né? E, tipo, a gente às vezes fica aqui conversando e nunca sabe esclarecer de fato. E aí, nada melhor do que trazer um profissional aqui para esclarecer a gente se é verdade, se é mito, tá? Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Lavar os cabelos todos os dias, Rodrigo, prejudica os fios? Não, não prejudica, isso é um mito. Você pode lavar o cabelo todo dia desde que você use alguma máscara de vez em quando, pelo menos a cada uma lavagem sim, uma lavagem não, e bons produtos. Essa dúvida aqui é bem assim, parecida muito com o interior. Prender o cabelo molhado faz mal? Olha, fazer mal não faz. O que acontece é que quando o seu cabelo secar, ele pode criar uma marcação. Então, se você já tiver também algum alisamento, a longo prazo pode criar uma barra no cabelo, uma marca. E também, para aquelas mulheres que gostam de prender o cabelo molhado ou dormir com ele molhado, não é tão bacana porque pode criar fungos, bactérias, principalmente no travesseiro. E é legal sempre estar trocando a fronha, pelo menos. Tá. Pode-se substituir o condicionador pela máscara? Pode, igual eu te falei, uma vez ou 2 vezes na semana é bacana. Tá, mas não sempre aquela coisa de ser todos os dias? Não sempre, porque a máscara é um tratamento. Dependendo do tipo de finalidade, se você usar muitas vezes, elas podem, às vezes, por exemplo, se for de reconstrução, geralmente as máscaras são muito completas de arginina, queratina. Então, se você usar muito, sempre substituir, o cabelo pode ficar endurecido. A ideia do condicionador, como ele tem um pH baixo, a maioria dos condicionadores, é para deixar o cabelo macio, selar as cutículas, deixar aquele cabelo bem leve. Tá. Usar shampoo anti-resíduo com frequência? Não é legal, porque o shampoo anti-resíduo, tudo que a gente retira do nosso corpo, ele tende que precisa repor em uma maior quantidade.
Então, aquelas mulheres que às vezes acham que tem oleosidade, eu vou usar sempre produto de anti-resíduo. Não é bacana. É legal usar, intercalar. Quando for usar o anti-resíduo, logo após usar um shampoo de nutrição para repor lipídios ao couro cabeludo e o couro cabeludo ele entender que ele não precisa repor em uma maior quantidade. Mulherada com cabelo oleoso, olha só essa daqui. Quem tem cabelo oleoso pode fazer umectação capilar? Vamos explicar também o que é a umectação, né, para o pessoal. A umectação é quando a mulher ela usa, pode ser algum hidratante ou um leave-in, e ela aplica esse produto no cabelo. É bacana utilizar, mas não tanta com frequência, porque dependendo do produto ele pode pesar o fio. E para aquelas mulheres também que tem cacho. E nunca aplicar diretamente ao couro cabeludo para também não sobrecarregar ou estimular a oleosidade. E nem tapar, né, Rodrigo, também. Que você... Exatamente. O Rodrigo briga muito comigo, minha gente. Toda vez que eu vou lá no ateliê dele, vocês vão lavar esse couro cabeludo. Porque também, além disso, da oleosidade, pode vir outros problemas, como caspa, seborreia, enfim, aí pode desencadear outros problemas na parte dermatológica, porque o fio faz parte da parte dermatológica. Então é sempre bom também ficar aí bem atenta. Lavar os cabelos com água quente prejudica os fios? Olha, prejudica, porque a água quentinha em excesso, ela vai retirar a água que tem dentro do fio, porque ela delata as cutículas e a água vai tentar sair. Então o ideal é que a água seja morna, nem fria nem morna. Nem fria nem quente, morna. Certo. Aparar as pontas fortalecem os fios? Fortalece, porque toda vez que a gente faz um corte, a gente renova as linhas do cabelo e renova o corte. Então, o fio ele consegue ter uma distribuição melhor dos nutrientes e chegando desde o início dele até as pontas. Então, o pessoal que acha que deixar o cabelo crescer por 2 anos, sem nem pelo menos fazer ali aquele aparado, não é bacana, as pontinhas, não é bom, não. Porque durante 2 anos, a mulher, principalmente, o cabelo sofre diversos tipos de agressões. Tanto como química, tanto como mecanicamente. Escovar, pentear, secador, chapinha, vento. Então, assim, em 2 anos o cabelo ali, ele precisa ser renovado porque ele recebe muitas coisas. Então, é legal sempre estar um corte a cada 3 meses, pelo menos. E aí, pra gente finalizar, Rodrigo, essa daqui que eu achei ela mais top. Produtos vencidos prejudicam os cabelos? Olha, prejudica. Talvez sim, talvez não. Depende do armazenamento desse produto. Aqui, data de validade existe no Brasil. Geralmente, os produtos lá fora não têm validade. Então, assim, se o produto estiver bem armazenado, legal. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, aliás, felizmente, né, não pode ser comercializado os produtos vencidos. Então, fiquem também sempre atentos à questão desse armazenamento, né? Para você depois aí não estar colocando produto vencido no cabelo. Exatamente. De repente, cadê o cabelo? Não é confiável. Não é confiável mesmo. Não é confiável. Rodrigo, contatos, redes sociais, vamos reforçar convite para a mulherada que está querendo mudar de visual, que está querendo tratar esse cabelo, deixar esse cabelo top de linha, como é que eles podem fazer? Vamos lá, o meu Instagram é @Rodrigo Domingues, com S no final, o Domingues com 2 Os no do. E lá você vai encontrar o meu WhatsApp, todos os meus cabelos, as minhas informações. Também, se você quiser entrar em contato pelo via direct, eu respondo tudo por lá. Muito bem, muito obrigada. Obrigado, mais Mara. uma vez. Adorei. Mais uma quarta, mais um quadro Você Mais Bonita. Daqui a 15 dias o Rodrigo estará de volta com dicas maravilhosas também pra gente. Com certeza. Obrigada Até mais próxima, uma vez, Mara. viu? Até a próxima, bom dia. Bom dia. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente não vai sair daí não. Eu nem deixo, tá? Ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre como preparar os pequenos para voltar às aulas. Eu sei que tem muitos aí que já voltaram. Talvez os papais e mamães estejam sentindo uma dificuldade nessa readaptação. A gente vai falar sobre isso. Então não sai daí porque eu tô voltando já já. Já que você vai morar ao lado de uma área verde, diga oi para seus futuros vizinhos. Residencial Comendador Gutenberg Breda. Exclusividade por dentro e muito verde por fora. Apenas 36 apartamentos com até 3 suítes, sendo uma master. Área de lazer completa em frente a uma área verde preservada. Na parte mais nobre da gruta, perto de tudo e de todos. Construção Telezeu. Vendas Imóvel. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão.
No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde e segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Já estamos de volta aqui com Bem Assim e agora o nosso papo é sobre volta às aulas dos pequenos, né? O carnaval acabou, o ano oficialmente começou com todas as brincadeiras aí. E aí tem muita gente que já voltou às aulas, né? Os pequenos principalmente. Mas como é que é essa adaptação para quem está começando agora na escola? Como é que é essa readaptação da rotina? Será que os papais e as mamães estão sofrendo muito? Quem vai dar muitas dicas para a gente agora é ela, essa psicóloga maravilhosa que eu sempre fico muito feliz de receber aqui no programa. Niel Knobrega. Bom dia. Muito bom. Férias tudo muda, né, Niel? Que é inevitável a mudança da rotina, a mudança dos horários. Isso é comum mesmo? Na verdade, eu fui buscar, quando eu recebi o convite para fazer, o significado de adaptação. Aí, acomodação, se ajustar. Eu falei, gente, mas esses sinônimos não trazem a intensidade do que a gente sente. Isso. E aí eu fico pensando que um adulto sabe nomear, mas é uma criança. Eu estava de férias, eu estava de boa, dormindo num horário que é diferente do meu regular, né? Comendo coisas que são diferentes, brincando o tempo inteiro. Então, querendo ou não, a minha rotina fica diferente. Aí começa as aulas, eu esqueço que eu tô verão, eu tô me divertindo. Isso. Não, agora você tem que colocar o uniforme, você tem que colocar o tênis, você tem que colocar a mochila e fazer tarefa todos os dias.
É complicado. É complicado, né? E como é que os papais e as mamães, eles podem se organizar para essa volta às aulas, né? Uma coisa que eu pensei é a gente parar um pouquinho e ver o quanto as crianças estão entrando cedo na escola. Se a gente pensar nos papais e nas mamães que estão colocando o filho pela primeira vez na creche, no berçário. E aí da creche para o berçário já tem uma mudança. Às vezes as crianças vão com menos de 6 meses. Muito aí bobinhas. com 6, 8, eles podem mudar para o berçário. Já tem aqueles que não foram antes, eles só foram para o berçário. Então, como é que é essa adaptação? Uma coisa que eu noto muito nisso é como se viesse uma culpa dos pais por estar deixando o filho lá. E quando a criança é muito pequena, na fase do berçário, ele ainda não entende. Então, ele vai se adequar facilmente a você. O outro de fora que vai ter essa dificuldade, né? No caso, o pai e a mãe. Mas é indicado que o pai e a mãe fiquem nos primeiros dias, para a criança se familiarizar com os roxos e ver o pai e a mãe também. Nessa fase inicial de berçário, asepsia, alimentação e sono. Quando a criança sai dessa fase e vai para o que a gente chamava antes de pré, né, que é aquela criancinha que já está com 3, 2 anos, gente, ela tinha um universo onde não tinha nenhum tipo de tarefa específica. Isso. Agora ela vai ter aquele traçado, desenvolvimento psicomotor, de fazer algum desenho. Então é interessante que nessa fase de transição, as crianças mais velhas possam ir até as outras, para que elas possam conhecer e que os pais também possam ir nesse outro universo, né? Quando vai mais adiante, então agora a criança com 4 anos, 5, né, segundo a nossa legislação, ela já pode entrar no primeiro ano, que é a antiga alfabetização. E aí eu só brincava, eu só pintava, era um universo todo lúdico, agora eu tenho tarefa. E agora eu tenho que aprender a escrever e a ler. Exato, então vem aquele choque. Eu sempre indico que nessa fase de transição, nas férias, os pais sempre tenham em casa jogos psicopedagógicos. Então, vamos pegar um joguinho de letrinhas, de aprendendo o alfabeto, por exemplo. Então, vamos respeitar a idade da criança. Uma coisa que eu faço é, vamos na loja de brinquedos. Eles escolhem o que eles querem e os pais indicam sempre um jogo psicoeducativo. E aí, respeitando a fase que ele está de desenvolvimento e de faixa etária. Eu sempre digo que às vezes o jogo é para uma criancinha de 3 anos, mas é de 3 a 5. Então, a de 3 vai ter mais dificuldade naquele jogo do que o de 5. Tá? Mas é importante que a gente faça isso e levando. Nessa fase que a criança está entrando nesse primeiro ano, é quando ele sai do berçário, dessa fase pré, é importante que as escolas tenham a rotina de receber a família nos primeiros dias. Uma coisa que eu coloco para os pais é, falem com os filhos, motivem, mas não reforcem a ideia de que eles vão estar lá o tempo inteiro. Né? Que é para a criança aprender que ele é capaz de ter aquela nova socialização. Uma coisa que eu me deparei recentemente foi uma criança que tem um temperamento muito forte, que controla em casa. Eu sou aquele que mando, eu digo o que pode, o que não pode. E aí ele está fazendo isso na escola. Tanto que a mãe está tendo que ficar todos os dias com ele. E ele já está há mais ou menos 15 dias que começou as aulas. Então teve mudança de professor, teve mudança de sala, de segmento escolar. Mas a mãe também, nesse momento, ela precisa ter um espaço reservado na escola e ela só irá aparecer quando for acionada. Ela não pode assumir aquele papel de auxiliar de sala, porque a criança precisa se socializar. E para essa criança que eu usei o exemplo, é importante que essa mãe não se faça tão presente, porque ela vai precisar aprender a conquistar o espaço dela. E aí realmente ser uma conquista, porque como ele é muito controlador, então ele tem dificuldade de conquistar as pessoas, né? Os outros coleguinhas. Isso mesmo. Vamos voltar então, você falou, né, sobre todas essas fases, que eu achei super legal, achei super interessante. Vamos voltar lá para o comecinho, criançada que está indo pela primeira vez, seja para o berçário, para a creche, inclusive até o pequeno, né? O Max colocou aqui, meu filho está indo, na próxima semana ele começa, tem só 2 anos, o meu pequeno, e ele já vai também começar essa nova fase. Como que os pais, como é que é essa questão até também da ruptura, né, Niel? De você falar assim, meu Deus, meu bebê estava aqui comigo todos os dias, agora ele já não estará mais. Quais são as dicas para preparar? Uma coisa que é importante é os pais terem consciência de que eles fizeram a melhor escolha para o filho. Eles investigaram a escola, eles fizeram um checklist, eles conversaram, eles foram até aquele ambiente, levar a criança para conhecer a escola. Ah, Niel, mas no período ainda estava fechado. Passe em frente à escola. Entra no site da escola e mostra as fotos do que tem.
Primeiro, mostra para ele o que vai ter de legal. A parte da tarefa, essa etapa, a gente vai fazer depois, né? Primeiro, mostra o que tem de importante, de bacana, os novos amigos que ele irá fazer. Então, essa é a primeira dica. Uma outra coisa que eu oriento para os pais é, fala do teu filho para essa escola. De repente, seu filho pode ter algum problema, um problema físico mesmo, ele pode ter uma deficiência visual, de repente. Então, é interessante que a escola seja informada. O meu filho tem diabetes. Ele vai precisar tomar insulina, não precisa ter cuidado em relação à alimentação, que é difícil num grupo de crianças, né? A questão dos doces. Então, é importante que a escola tenha conhecimento desse filho. Tem aquelas crianças que têm uma necessidade ainda mais especial. E aí os pais, às vezes, ficam na preocupação, né? Será que ele será, de uma certa forma, ridicularizado? Como é que isso acontece? Também é importante que a escola e a família tenham essa relação de comunicação e confiança. Né? Porque a criança vai precisar passar 4 horas lá naquele período. Então, isso é importante que os pais sempre apresentem o filho deles. Uma outra coisa que eu indico é, bem no início, leva algum objeto de casa para que a criança se sinta segura. Tem gente que diz, mas é a minha almofadinha, alguma coisa assim, um ursinho. Não tem problema. Algo que ele lembre. Eu sempre peço para que ele deixe guardadinho na mochila. Só quando ele sentir, como se fosse um amuleto, quando você sentir muita necessidade, você pega. E uma outra coisa também, pode ser que os pais podem criar esse amuleto junto com a criança. Que aí vai ser um simbolismo bem legal para eles, né? Também é interessante que faça dessa forma. E aí você falou sobre as crianças que estão voltando, né, à rotina, que saíram, por exemplo, das férias, aí, tem que acordar mais cedo, porque tem que se arrumar, tem que colocar o uniforme, tem que separar o lanche, tem que arrumar a mochila, mas também tem as crianças que estão começando e que é normal, Niel, que tem aquela ansiedade. A gente tem até o Alexandre Lino, que é o nosso produtor e também apresentador, a filha dele começou na escola esse ano e ele já compartilhou aqui várias vezes com a gente durante vários dias sobre a ansiedade dela, que ela fica ansiosa, ela fica, a escolinha. Também isso é comum? Também como é que os papais eles podem lidar com isso? É bastante comum. E aí, às vezes, é uma ansiedade que é aprendida. Olha, você vai para a escola nova, não sei o quê. E aquela empolgação, né, dos pais. Tudo, querendo comprar um monte de coisa para a escola nova. E aí eu digo para eles que vamos fazer respiração mágica. Eu falo muito a ideia de respirar mágico para as crianças, do tipo, olha, você vai começar, tá, filha, mas a mamãe nem entendeu direito o que você falou. Você nem disse o seu nome. Você estava tão empolgada para chegar que o seu colega não sabe teu nome. Então, vamos lá. Antes de entrar na escola, respira fundo, conta até 10 e solta o arzinho bem devagar. Às vezes, explicar isso para uma criança ou até um pré-adolescente é complicado. E aí eu uso a metáfora do tipo, imagina que você está cheirando uma florzinha bem perfumada e vai soprar a velinha do seu aniversário devagar. Isso é respiração mágica, para poder a ansiedade baixar. Dessa forma, a gente consegue levar informação para o cérebro, porque quando eu estou muito ansiosa, eu não consigo processar. Isso. Então, a respiração consegue tranquilizar um pouco a minha ansiedade. Existe também aquelas crianças que apresentam uma ansiedade por ter já um traço de personalidade, e aí vão pensar numa adolescente, né? Que pode vir a ser aquele adolescente que foi muito protegido e agora ele tem dificuldade de interação, ele se sente inseguro. Então, é importante que a psicóloga, nesse momento, avalie junto com a família. Tá? Então, do tipo, para indicar uma psicoterapia, a gente está tendo muito hoje, recebendo esses adolescentes que precisam tirar a nota máxima, que precisam ser destaque, e aí isso é um pouco preocupante. Que tem que passa por essa pressão, né? A gente pode até conversar sobre esse assunto depois, na próxima. Niel, aquele ajuste da rotina, ali a gente está falando também muito sobre rotina, né? Dos pais, dos filhos, de organizar os horários. É importante que os pequenos participem desse momento, que os pais compartilhem com eles, que conversem, que digam, olha, a partir de tal dia vai ser assim, assado. É legal isso? Uma coisa que eu peço para os pais terem desde pequeno é ensinarem as crianças a fazerem um planejamento. Tem uma tabelinha no mural, onde tem os dias da semana e eles possam colar figurinhas onde, de manhã é dia de ir para a escola. Antes de ir para a escola, eu tenho que arrumar a mochila. Lembrando a fase de cada um. O pequeno, Niel, mas ele não consegue fazer tudo. Mas, gente, deixa a roupinha lá e ele vai lembrar que a roupinha está em cima da cadeira e ele vai ter que colocar a roupinha e tem que usar o tênis. Pede para ele colocar com você a roupinha e o tênis no dia.
separa os livros adequados para aquela aula, isso já é com os maiores. E a gente precisa lembrar que nessas fases de transição, a criança vai, o primeiro ano, segundo, terceiro, quando chega do 5º ano para o 6º, que é justamente 12, 11 anos, ele vai deixar de ter 1, 2 professores para ter 10. Então, ele não vai ter mais um caderno, ele tem um caderno de matérias, com vários professores. E aí isso é uma mudança muito impactante, que causa ansiedade mesmo, causa medo, dependendo, né? Eu tinha a tia, eu deixo de chamar de tia e passo a chamar de professor. Não é mais recreio, é intervalo. Então, são várias mudanças que ele precisa se adequar. E aí os pais precisam, com esse planejamento, dizer, olha, filho, hoje é segunda-feira. Na segunda-feira, quais são as aulas? Então, eu estou organizando e fazendo um planejamento junto com a criança ou com o adolescente, que se já tiver uma dificuldade, vai favorecer bastante. E se não tiver, ele vai aprender a criar esse hábito de, na segunda-feira, olhar, saber qual é o fardamento. Dia de sexta é dia de levar brinquedo, então eu separo o brinquedo na quinta para ele levar na sexta. Ter meio que essa rotina é muito importante. Saber que de segunda a sexta eu tenho que ter horário para fazer a tarefa, eu tenho que ter o horário para dormir, né? Então não vou poder ficar muito tempo na internet, no YouTube, enfim. Aí você tocou aí no próximo ponto, horário de levantar e horário de deitar. É importante estabelecer isso, né, Elke? Bastante. E aí a gente deve respeitar a fase de cada um. Uma criança de 6 anos, ela precisa dormir muito mais do que uma adolescente de 17. E a gente tem que lembrar que o adolescente de 17 tem um sono que também é muito grande e que interfere bastante no desenvolvimento acadêmico muitas vezes. Então é importante que eles tenham esse horário mesmo. Quando bem pequeno, normalmente eu indico para os pais começarem a esse processo de colocar para dormir umas 8 horas. Para 8h30 a criança já está na cama e está tentando. Para o adolescente já é mais difícil, mas não ultrapassa as 22 horas. Isso vai ser bem difícil dele acordar no outro dia. E ele pode até acordar, mas ele vai acordar mal-humorado. Era isso que eu ia falar, a disposição, né, também. Isso ajuda muito, né, concentração. Vai ter dificuldade. Isso. Compras escolares. A gente sabe que o período de material escolar já passou, mas sempre tem aquelas atividades e tal, né, durante o ano. É interessante que eles participem dessas compras escolares, que eles se sintam totalmente engajados ali naquele ambiente. Eu sempre sugiro para os pais, mas eu coloco também para eles que façam um acordo antes. O quanto eu vou poder gastar? E aí a gente sabe que, eu quero da Peppa, eu quero todos os temas, né, da Liga da Justiça, enfim. Mas o que eu vou precisar exatamente? E aí eu digo para eles que confeccionem, comprem um simples e tenham um momento de confeccionar junto com a criança. Então isso é muito importante. De personalizar, né? Preparar o espaço de estudo na casa. É legal que eles tenham, Elke? Olha, esse daqui é o seu birô, aqui é a sua cadeira e aqui você vai sentar para fazer as suas atividades, estudar. Isso é interessante? Eu sempre peço para os pais construírem esse espaço, porque a criança vai saber justamente que faz parte da rotina. Eu cheguei da escola de manhã, eu tomei banho, eu almocei, eu descansei um pouquinho e agora eu vou para o meu local de estudo. É interessante que esse local não seja um local que tenha muitos estímulos, tá? Para que a criança realmente não se distraia ou o adolescente. Então, um espaçozinho que, com o passar do tempo, vai tendo a adaptação da necessidade dele. Um pequeno, então, ter um cuidado com a altura da mesa, com a cadeira, né? Em relação ao que vai precisar ter, o material todo deve constar lá naquele lugar e ser construído junto com a criança. Filho, olha, hoje tem tarefa de giz e cera. Então, ele vai ter que já pegar o giz e cera e levar para lá e deixar tudo organizado. Tá. Visitas à escola com frequência. É legal ter? Ou aquele pai que é meio que displicente, né? Tipo assim, que aparece só quando o diretor, a coordenadora ou o professor chama. Primeiro, na adaptação, é essencial que esses pais se façam presentes. E durante esse processo, eu sempre costumo dizer que a educação ela é construída junto, de forma engajada, né? Uma soma de saberes. E os saberes que os pais passam em casa são saberes muito sólidos, que devem ser compartilhados com a escola e vice-versa. E o pai, eu sempre trago muito essa fala. Gente, quantas horas seu filho fica na escola? Quantas horas ele fica contigo? Então, é importante que vocês compartilhem, que vocês vivenciem. E que os pais tirem um tempinho na agenda. E naqueles momentos, assim, o dia da família, o dia dos avós,
né? Se façam presente. É importante para eles, para verem o desenvolvimento dos filhos, verem a apresentação, e é muito importante para os filhos terem esses pais lá no dia dessas apresentações, né? É uma construção de vínculo. Isso mesmo. E aí, durante toda a entrevista, a gente falou muito sobre rotina. Nielke, vamos reforçar, então, as principais dicas para os papais, para as mamães, para os pequenos, sobre essa questão de estabelecer essa rotina. O sono, então, toma cuidado, observa como o teu filho está dormindo, o horário que ele está dormindo. Tem aquelas crianças que têm dificuldade na alimentação, então é preciso educar também em relação à escola quanto à alimentação. Em relação também, dentro da rotina, fazer um momento agradável de distração, onde a criança aprenda que na escola terá uma socialização maior. Então, ela precisará fazer novos amigos e que eu não sou o centro das atenções. Então, durante a rotina, ter um momento de interação. E os pais lembrarem que eles em casa podem até ceder para a criança ganhar no jogo, mas na escola isso não vai acontecer. Então, a gente precisa estar trabalhando isso também dentro do contexto de rotina. Certo. E aí teremos cidadãos assim, extremamente saudáveis e aptos para estar encarando uma pós-graduação, uma graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, por aí. E crescerem. Ai, maravilhosa. Muito obrigada. Mais uma vez, sempre muito bom, Nielke, ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Contatos e redes sociais, né? Mamães, papais que estão aí, que estão querendo ajuda, não só com os pequenos, né? Porque também a gente tem muito, um pessoal que nos assiste que já tem pré-adolescente, que é o que você, né, assim, sabe lidar muito bem. Como é que eles podem fazer para te encontrar, para te contactar? Eu boto nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, Nielke Nóbrega, e eu estou sempre colocando dicas para os pais, orientações, sites onde tem alguma cartilha de como os pais podem consultar. Então, Nielke Nóbrega está sempre lá nas redes. Muito bem, muito obrigada mais uma vez, tá, pela sua presença aqui. Vamos fazer o seguinte, então, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu estou de volta para me despedir de vocês, então me espera aí, estou voltando já. Já que você vai morar ao lado de uma área verde, diga oi para seus futuros vizinhos. Residencial Comendador Gutenberg Breda. Exclusividade por dentro e muito verde por fora. Apenas 36 apartamentos com até 3 suítes, sendo uma master. Área de lazer completa em frente a uma área verde preservada. Na parte mais nobre da gruta, perto de tudo e de todos. Construção Telezil. Vendas Imóvel. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro.
Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Estamos de volta aqui com Bem Assim, rapidinho para me despedir de você. Muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente nesta quarta-feira. Amanhã, 10h30 da manhã, estaremos de volta. O seu compromisso é comigo aqui na telinha da TV Mar. Eu sempre gosto de falar isso, porque eu me sinto muito chique. E aí, amanhã a gente vai falar sobre Alzheimer. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o nosso psiquiatra Gustavo Almeida. Eu falo assim que é nosso, né, minha gente? Porque eu já tomei propriedade de todas essas pessoas. Elas são maravilhosas. E aí também nós vamos falar sobre lentes de contato dental. Já ouviu falar nessa técnica? É uma nova técnica aí no mercado que está fazendo a cabeça, não, mas tipo a boca de todo mundo. Todo mundo está gostando muito dessa nova técnica. Quem conversa com a gente sobre ela é a Mariana Raposo, dentista. Muita coisa boa e eu estou contando com você, viu? Então até amanhã, grande beijo, um excelente aí restinho de quarta-feira e amanhã a gente se vê de novo aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau.